Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Bom dia, paz seja convosco, paz seja com vocês. Amados, eu vou dar uma pincelada aqui para dar um pequeno recado do Pai pro teu coração, tá bom? Porque hoje o dia tá corrido, eu fiz algumas coisinhas já, mas eu vou precisar resolver outras situações que realmente são inadiáveis. Lá em Ruth, capítulo 1, olha só o que a palavra... Deixa eu ver se eu tirei essa... Geralmente eu pergunto, eu esqueço de tirar, né? Boto no modo mudo para tirar a situação aqui, para não ficar vendo as notificações, o barulhinho de notificações, porque as pessoas ficam mandando, né? As mensagens ficam aparecendo aqui. Quando eu tô falando com vocês, de vez em quando eu tô assim, ó, lendo as mensagens das pessoas mandando para mim, né? Das pessoas que querem comprar produto e outras coisitas mais. Então a notificação fica chegando, então para não ficar aquele barulhinho, eu boto no mudo, tá bom? Vamos lá. Aqui em Ruth, capítulo 1, eu quero ler versículo 18 em diante, que diz assim, para poder entrar no recado que Deus quer falar contigo, tá bom? E também já serviu para mim, eu já tô meditando aqui na palavra do papai. Olha aqui, ó. Quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. Prosseguiram, pois, as duas até Belém, e ali chegando, todo o povoado ficou alvoroçado por causa delas. Será que é Noemi? Perguntavam as mulheres, mas ela respondeu, não me chame de Noemi. Melhor que me chame de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. De mãos cheias eu parti, de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Porque me chamam Noemi? O Senhor colocou-se contra mim. O Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Foi assim que Noemi voltou das terras de Moabe, com sua nora Ruth, a Moabita. Elas chegaram a Belém no início da colheita da cevada. Amados, quando eu li isso aqui, eu falei, Jesus, tu é tão bom que tu não tira nada. Tu não tira nada da tua palavra, tu não coloca para debaixo do tapete, tu deixa explanada mesmo. Amados, isso aqui se trata de uma família que só sobrou a Noemi como esposa e a Ruth como a nora, que no caso lá atrás, se você for voltar mais um pouquinho, né, devido à morte do filho da Noemi, a Ruth não tinha mais compromisso como nora com essa sogra, mas no entanto, como ela foi uma boa sogra, foi carinhosa, foi bondosa para com ela, e ela gostou muito da Noemi, ela decidiu ficar do lado da Noemi. Então, assim, decisões quando acontecem nas nossas vidas, tá? Elas tomam rumos que a gente, muitas das vezes, se opinasse, se muitas das vezes nós fôssemos uma família que tivesse uma reunião para pegar as opções, as opiniões, as decisões e pautada ali não tomassem, nada disso teria acontecido. Porque o que acontece? O marido dela pegou a esposa e saiu para outra terra. Simplesmente ele decidiu que ia fazer e acontecer. Então, nenhuma decisão aqui foi pautada em Deus. Nenhuma decisão aqui foi perguntada para Deus. Agora, atribuir as desgraças, as coisas erradas, atribui a Deus. Ah, porque Deus que desgraçou, Deus que fez acontecer, foram decisões que foram tomadas aqui. E eu falei, Deus, mais uma vez, pautar essa situação aqui. Deus falou sim, porque tem pessoas que vai ter que voltar. Vai ter que voltar ao vômito. Tem pessoas aqui por rebeldia que vai ter que voltar para de onde saiu. Porque não foi eu que mandei, não fiz nada. A pessoa tomou decisão, ela teve que ir no fundo do poço, agora vai ter que recomeçar do zero. Porque não soube ter uma reunião familiar. Amados, família é tudo. Aí você pode até dizer, Adriana, minha família sou eu e meu marido. Ou sou eu e a minha filha ou meu filho que sobrou. Mas é uma família. E decisões têm que ser bem tomadas. Porque para você não fazer igual essa aqui, ó. Para não ter que ser feito igual a Noemi.
E mesmo ela atribuindo as desgraças ao nosso Deus, que não foi culpa dele, foram por decisões erradas tomadas, entendeu? Não foi por imposição ali de chegar e dominar a situação, porque se eu tenho um marido, se eu tenho uma família, eu quero colocar e expor os meus sentimentos. Como assim você vai vender a casa, vai embora e eu não vou participar dessa decisão? Entendeu? Não é assim que a banda toca. Uma coisa é você sozinha decidir fazer algo, mas mesmo assim você ainda vai perguntar. Pergunta para Deus, conversa com as pessoas mais chegadas a você, tem uma certeza do Todo-Poderoso, não chegar a tomar decisões, dá com os burros na água, volta pro ponto de partida, com uma mão na frente, outra atrás, e ainda atribuir as desgraças porque Deus fez, Deus não fez nada. Deus não fez nada, que fez por você. Quem tomou as decisões e agora vai voltar com humilhado é você. Infelizmente, é uma palavra que está aqui como realidade para mostrar para você e para mim que se você não vigiar, vai ser igual isso aqui para você. Então, o nosso Deus amado, antes que as coisas aconteçam, isso aqui é para pessoas que, para ter cuidado antes de acontecer. Olha o que aconteceu com Noemi. Olha o que aconteceu com Noemi. Só que Deus é tão poderoso, Deus é tão maravilhoso, tão longânimo, tão piedoso. E a misericórdia dele é a causa de nós não sermos consumidos, que ele cria oportunidades e caminhos para você se levantar. Por que eu digo isso? Porque aqui, ela teve uma oportunidade através de Ruth. A Ruth, em momento nenhum, deixou a Noemi. Mesmo em meio a esse vendaval, essa desgraça toda. Ela poderia fazer igual a órfã, tomar a decisão de ir embora, viver uma vida, porque depois disso a gente não viu falar mais de órfã. Órfã era a outra nora de Noemi. Mas a Ruth decidiu ficar. Então, como Deus tinha planos com Ruth ao lado de Noemi, até para levantar mesmo a vida de Noemi, Deus usou a própria Ruth para isso. Então, a Noemi não estava com uma visão ampla. A Noemi não estava entendendo as coisas que Deus queria fazer até para ajudar a Noemi. Porque a Noemi estava amarga. Uma pessoa amarga, ela não consegue ver caminhos abertos, ela não consegue ver soluções, ela não consegue tirar coisas boas da tempestade, ela não vê com os bons olhos. Ela quer se tornar uma pessoa ruim, ela quer se tornar amarga, ela quer que todo mundo saia do caminho dela, ela até usa palavras, sai daqui, vai embora, eu não preciso de você, tipo assim, tá? Então, esse tipo de pessoa, ela precisa realmente cair para ela poder se levantar, cair em si. Então, aqui a Noemi decidiu voltar para lá porque já não tinha mais nada o que fazer naquele lugar. Então, ela voltou a estaca zero, amados. Ela voltou como uma humilhada. Ela foi com o peito cheio para lá, como ela mesma diz aqui. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. De mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Ela está atribuindo a culpa da derrota dela, das coisas erradas dela, por nosso Deus. Situações acontecem por conta de decisões precipitadas que nós tomamos. Então, quando você está alinhado com o propósito de Deus, fazendo as coisas certas, tá? Você não perde. Você pode até esperar um pouco. A bênção, ela chega na hora certa. Mas quando você se precipita, você faz igual a Noemi. Se a Noemi tivesse ficado com a família aqui, muita coisa não teria acontecido. Então, não atribua a tua derrota, o teu desvaneio, a tua loucura para Deus, se a culpa é tua. Então, o nosso Deus está te dizendo hoje, cuidado com as tuas decisões por conta de você sair sem eu te dar o aval. Porque Deus, amados, ele é onisciente, onipotente, onipresente. Ele vê lá na frente coisas que você está vendo agora. Então, assim, é bom que você aceite que dói menos. Quando você erra, você tem que pagar pelo teu erro.
Tudo que se planta se colhe. Então, para você que está pensando em tomar decisões aí, que vai mexer com a estrutura toda da tua vida, você tem que pesar na balança se vale a pena você fazer tal coisa. Amados, a nossa vida é muito importante para Deus. Só que Deus, ele não nos fala, não usa a gente como uma marionete. Ele nos deixa decidir. E olha que ele abre nossos olhos, ele mostra os caminhos, ele conversa conosco. Deus não nos deixa enganada, nem enganado. Deus sempre, antes de acontecer as coisas, ele fala. Aqui essa palavra aqui não é à toa. Aqui tá te mostrando como foi que Noemi foi e voltou, mas ela voltou porque ela foi sem a permissão de Deus. Não teve uma oração, não teve perguntar para Deus. Ajudou o marido a decidir ir, foi. Meu marido tá com a resposta, então se ele quer que eu vá, eu vou. Não é assim, amados. Casamento é a 2. Aí se tem filho e filha, é a 4. Você tá me entendendo? É uma família junta. Como é que só você quer decidir pela tua família? Só você quer fazer esse acordo aí, essa proposta, fechar esse negócio sem o aval da tua... porque sou eu que sou a dona da casa. Eu que sou a mãe aqui, eu que mando em tudo. Amados, eu tenho a minha mãe, que mora comigo. A casa é minha. Mas tem algumas decisões que, apesar da casa ser minha, eu converso com ela e eu pergunto para ela certas situações. Porque ela tá morando comigo. Eu não vou decidir tudo sozinha. Por exemplo, esse negócio que eu tô fazendo aqui é em prol de nós duas, por benefício próprio nosso. Porque se ela mora comigo, ela come comigo, ela dorme aqui, ela deleita do que eu deleito, ela ganha do que eu ganho do que ela ganha. Então, é uma família. Até para alguma coisa que eu vá fazer com a permissão dela, com o aval dela, nós conversamos. E se ela diz não, é não. E se ela diz sim, amém. Mas são coisas nossas, eu não posso decidir. Por exemplo, se eu decidir ir embora dessa casa aqui, a minha mãe é cadeirante. Então, eu sei os pós e os contra com relação a um cadeirante. Um lugar, eu quero ir embora, quero vender a casa, vou tomar decisão, mas a casa é minha, eu que vou mandar e vou fazer acontecer. A partir do momento que eu tô com uma pessoa dentro da minha vida, da minha história, ela tem que ser participada daquilo ali. Eu tenho que falar com ela. A casa é minha. Foi Deus que me deu, é minha. Mamãe não morava aqui, mamãe morava na casa dela. Mas a partir do momento que ela mora comigo, eu preciso ter a opinião dela, conversar com ela, ouvir o que ela vai dizer. Você tá me entendendo onde é que eu tô chegando contigo? A resposta não é só tua, a decisão não é só tua. E além das pessoas ao teu redor, primeiramente tem Deus, porque senão você vai fazer igual essa Noemi aqui, ó, voltar amargurada, chateada, de mãos vazias, ainda atribuindo toda a culpa a Deus. Você acha legal você estufar o peito, fazer acontecer, sair daí do teu bairro, dessa empresa, de mãos cheias, porque eu vou sair de cabeça erguida, toda orgulhosa ou orgulhoso, nariz em pé. Aí daqui a pouco acontece tudo que não era para acontecer, que precisou acontecer, você voltar humilhada, pedindo para voltar, pedindo uma chancezinha para ser encaixada nessa empresa, pedir para voltar para esse homem ou essa mulher que tanto você espizinhou e humilhou. Aí você vai ter que voltar de cabeça baixa. Aí, como se não bastasse, você ainda vai atribuir a tudo de errado para o nosso Deus. Aí você é amargurada, é uma mulher que não tem visão, é um homem que não tem visão, igual a Noemi aqui, que depois teve que se recompor e ser uma pessoa que depois ela teve que enxergar que até a Ruth ao lado dela seria uma bênção melhor. Porque a princípio ela não queria de jeito nenhum. Vamos voltar só um pouquinho aqui, ó. A palavra de Deus, ela narra isso aqui. Não sou eu, Adriana Bastos, que estou falando a palavra de Deus. Lá em Ruth, capítulo 1. Aqui, ó, versículo... Olha aqui, ó. 18 é onde eu comecei. Porque se você for ler do 16, olha o que a palavra de Deus diz, ó. Ruth, porém, respondeu, não insistas comigo que te deixe.
Olha aí. Não insistas comigo que te deixe, e que não mais te acompanhe onde fores. Onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. A Ruth decidiu ficar. Tem pessoas que querem estar no teu caminho aí por algum propósito. Por quê? Porque você vai quebrar a cara, vai dar com os burros na água, e Deus aí tá colocando no coração dessa pessoa para não te deixar, para estar do teu lado. Deus está colocando desejo no coração dessa pessoa, dele ou dela, para ficar do teu lado, para não te abandonar, por mais que você seja uma pessoa amarga, que não queira, vai cuidar da tua vida. Não preciso de você, essa amizade já bastou até aqui. Tá sendo uma pessoa impetuosa, mas essa pessoa tá sempre do teu lado, mesmo que seja longe, em orações. Trabalhando, pedindo para Deus trabalhar no coração dessa pessoa, fazer ela enxergar uma coisa melhor e maior. Tentando ser até canal de Deus para a tua vida, porque aqui, por a insistência de Ruth na vida de Noemi, se você começar a andar um pouco mais à frente para os versículos e para os capítulos, você vai entender que foi bom a Ruth ficar ao lado da Noemi. Aquela mulher estava amarga por tanta coisa que ela tinha perdido, mas ela não teve sabedoria, ela não estava sendo sábia. Ela não teve uma família ali que ela pôde conversar, colocar a opinião dela, formar o conceito dela, tentar fazer diferente. Não, Maria vai com as outras, vamos ali na esquina, vamos embora. Aí dá tudo errado, aí faz as coisas erradas. Por que não tem uma opinião própria? Pare de deixar que as pessoas te levem para as coisas erradas. Você tem uma opinião própria, formada. Você tem um Deus que te faz evoluir, crescer, enxergar as coisas. Você precisa decidir, você decidir. Você tem que ver o que é melhor para você lá na frente. Por quantas vezes, amados, eu desejei, eu ainda desejo sair desse lugar, sair dessa casa, mas quantas vezes eu tive que colocar a razão na frente, colocar os pós, os contra, pensar. Já deu vontade, eu já chorei, já me indignei, eu passei situações aqui nesse lugar que eu chorei com a cara no pó, no chão. Meu Deus, eu não quero mais ficar aqui. Olha o que aconteceu comigo, Senhor, foi difícil, foi ruim, eu não quero. E Deus, calma. E Deus, ainda não é tempo. Você ainda vai viver coisas aqui. Eu preciso mudar a tua vida, mostrar o teu lado, né? Fazer você ser vencedora. Para o tempo certo, eu te honrar. Eu fazer você sair no meu tempo, Adriana. Então eu tive que calar, eu tive que obedecer, eu tive que ouvir a voz de Deus, eu tive que engolir sapos, amados. Tem coisas aí que você vai precisar engolir, você precisa sair, você precisa desfazer, você precisa assinar esse divórcio aí, você precisa desistir, quebrar a cara lá na frente e depois voltar com uma humilhada, com uma amarga, igual a Noemi aqui. Paciência, pense antes de agir. Papai do céu tá te mostrando como foi Noemi aqui. Voltou de cabeça baixa, voltou humilhada, mas por conta de decisões que ela tomou. Cuidado com essa vida que você tá levando, com as decisões que você tá tomando. E essa pessoa que tá do teu lado te ajudando, por que tá sendo tão rude com ela? Por que você tá sendo tão ruim com essa pessoa? Essa pessoa do teu lado sempre te ajudando, você tá esnobando, tá humilhando, tá falando mal dela. E essa pessoa é que vai te honrar, essa pessoa é que vai te ajudar lá na frente, porque através de Ruth, a Noemi cresceu, venceu, evoluiu, foi vitoriosa, mas através de Ruth, que não deixou ela nos maus caminhos, nos maus momentos, deixou em momento algum. E olha que a Ruth nem servia a Deus, amada. Ela estava tendo mais sabedoria do que a própria Noemi, que servia a Deus. Olha como é que são as coisas. A palavra está aqui, mostra isso. Para Ruth bater no peito, o teu Deus será o meu Deus. Ela nem conhecia Deus. Ela conheceu Deus no caminhar, nas situações. Mas ela estava vendo que a Ruth, que a Noemi não estava tendo sabedoria. Apesar de ser uma pessoa que tinha Deus na vida, que tinha entendimento, mas não tinha sabedoria. Então, olha aqui, ó. Ela simplesmente ficou. Ruth ficou com Noemi. E através dali, Ruth foi bênção para Noemi.
como ela viu que a Ruth estava irredutível, porque a palavra de Deus diz bem claramente, ó, no versículo 18, quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. Então ela viu que seria inútil tirar Ruth da vida dela. Vai ser inútil você tirar, vai pensar que vai tirar alguém da tua vida, se essa pessoa é propósito de Deus na tua história. Então, de repente, o inimigo está colocando na tua cabeça, na tua mente, que essa pessoa aí é descartável. Ah, essa pessoa, eu não quero mais ela. Ah, essa pessoa, cuidado com os descartes. Cuidado com a humilhação. Cuidado com as pessoas que tá te ajudando, que tá vindo até você, que pensa em você, que ora por você e você tá descartando. Essa pessoa pode ser bênção grandiosa na tua vida, assim como Ruth foi na de Noemi, que a Noemi estava amargurada. Você tá me entendendo? Então, hoje, o recado de Deus para você, dessa forma aqui, que eu trouxe para você, é como Deus palestrou comigo. Serviu primeiramente para mim, porque por mais que eu traga a palavra, eu sirva a Deus, tem horas que eu também fraquejo, tem horas que eu também choro, tem horas que eu também quero desistir, tem horas que... Mas eu não tomo decisão precipitada, mas eu sou tinhosa. Eu prefiro ouvir a Deus do que os homens. Esse canal aqui era um que já era para ter parado, já não, sabe, ter desistido, porque não estava crescendo, não estava, sabe, eu estava um tempão orando a Deus, falando da palavra, recadinho, pitaco do coração, aconselhamentos, e o número não crescia, e eu falava, ah, Deus, eu tô chateada, ah, Deus, eu vou desistir. E Deus falava, eu coloquei no teu coração, eu te dei a ideia. Deus, ele não me tirou vergonha de falar ao vivo, assim, porque eu sempre gostei de conversar, assim. Parece que eu já nasci para fazer palestras, para gravar na frente. É uma coisa minha, natural minha. Então, Deus aproveitou aquilo que eu tinha, que já era desenvoltura minha, que já era desejo meu, que já era uma coisa tão natural minha. E ele aproveitou usar para aquilo que ele quer, que é a palavra dele. É um caminho para chegar até você. O que Deus vai fazer na minha vida, amados, está na mão dele. Mas eu não posso parar, eu não posso desistir, eu não posso chegar e travar o que Deus quer fazer na minha vida. Então eu gravo com amor, com carinho esse canal, trago palavras. Se alguém quiser ficar, amém. Se quiser sair, amém. Mas assim, tá frutificando, tá dando resultado. Eu vejo pessoas me respeitando nesse canal. Eu procuro falar de forma respeitosa com o público, porque eu penso como se fosse eu do outro lado te ouvindo. Então é bom que a gente precise dessa sintonia. É claro que para uns não vão receber totalmente aquela palavra. A palavra é para todos, mas vai calhar cada situação, cada pedacinho aqui para uma vida. Às vezes, uma vírgula, um sinal, é o estalo que você precisa para mudar alguma coisa que você está querendo desfazer na tua vida. Aí você vai dizer, meu Deus, essa palavra foi para mim. Eu cansei de escutar isso aqui no YouTube. Amada, irmã, amiga, querida, olha, isso aqui foi para mim. E é tão bom quando a gente ouve que Deus está falando com você por meu intermédio. Eu não estou aqui me vangloriando, não, eu estou adorando a Deus. Porque às vezes, quando Deus me usa, quando Ele me usa para falar com você, eu ganho no espiritual e muito, amados. Melhor presente que Deus me dá não é o financeiro, é quando Deus me usa pela misericórdia dele para falar contigo, para te alertar, para te ajudar, para te corrigir, para te amparar, para secar tuas lágrimas, para te abraçar com carinho na palavra, para te exortar quando precisa. Deus, ele vai fazer isso, mas ele faz primeiro para mim. Ele faz na minha vida, porque essa palavra, quando eu li, eu já disse para vocês, quando a gente lê uma palavra, primeiro serve para nós em alguns pontos. A palavra não é toda para mim, mas em alguns pontos exatos, vai estar falando, tá batendo aqui comigo, tá conversando comigo. E eu preciso ficar mais atenta. Você tá me entendendo? Então, hoje o recado para você é esse. Não tome a decisão errada, precipitada, para você não voltar humilhada, assim como Noemi voltou humilhada. Mas como Deus é tão misericordioso, ele
refez o caminho da Noemi. Ele criou caminhos para Noemi galgar, ser feliz, ser vitoriosa através de Ruth. Deus, ele vai criar um caminho para você. Deus, ele vai criar uma situação para você ser abençoada através de alguém, ou através de você mesmo, de algo que você vai fazer, mas se você está fazendo coisa errada. Deus já está dizendo aqui, cuidado para você não tomar a decisão errada, para ter que voltar humilhado, para depois Deus consertar os teus caminhos, os teus passos. Não faça coisas precipitadas, tá? E não atribua a culpa a Deus em algo que você ajudou o inimigo a se andar contigo, tá bom? Um beijo no seu coração. Parei por aqui, é só até aqui, porque eu tenho que agir com outras coisas. A minha vida também precisa ser resolvida. Vai dando like, vai curtindo, amém? Vai compartilhando para quem você precisa. Vamos crescer esse canal em nome de Jesus, amém?